da noite. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Índio da Costa, do PSD, e Leonardo Pisciani, do PMDB. Deputado Leonardo Pisciani, o seu nome tem sido lembrado a todo momento como um nome que poderá vir a ser indicado também como para suceder o prefeito Eduardo Paes. O prefeito Eduardo Paes tem um outro nome. A depender dele, o candidato será o deputado Pedro Paulo. Há uma, digamos, uma cisão no PMDB, há uma indefinição no PMDB em torno deste assunto. Enquanto a definição permanece, o prefeito Eduardo Paes tem se movimentado politicamente. Convidou o teu irmão, o deputado Rafael Pisciani, para assumir a Secretaria de Transporte. Convidou também o PSD a indicar o candidato, o secretário de Habitação. Trouxe o PP, trouxe gente do PP, também aliados do governador, ou seja, está fazendo uma grande costura para pavimentar e reduzir as arestas em torno da indicação de Pedro Paulo. Como é que o senhor está vendo esses movimentos? O senhor continua com um firme propósito de levar o seu nome à convenção, ou a indicação de Rafael Pisciani é um indicativo de que há um entendimento diferente? Bom, tentar organizar são muitas questões. A primeira coisa, o entendimento que não é só meu, parcela majoritária do partido, é de que o debate da sucessão em 2016 ele não pode se dar nesse momento por ser prematuro a sua discussão nesse momento. O Eduardo está na metade do seu mandato e ele não pode permitir que, ao se discutir de forma antecipada o processo da sucessão, ele encurte o seu mandato. Então, o PMDB irá, no momento apropriado, debater a questão da sucessão. O prefeito, ele, evidentemente, tem toda a liberdade, faz um grande governo, o prefeito Eduardo Paes, tem toda a liberdade de organizar o governo da forma que ele considera mais eficiente, e me parece que é o que ele buscou nesse momento, trazendo aliados, trazendo quadros também com capacidade de melhorar o andamento do seu governo. Então não vejo nesse movimento dele o exclusivo interesse eleitoral. O prefeito tem todo o direito, ele, sem dúvida nenhuma, é uma das figuras mais importantes do partido e terá um peso muito grande na definição do candidato. Agora, a definição não se dará exclusivamente pela sua vontade ou pela vontade de quem quer que seja. Terá que ser uma decisão majoritária do conjunto do partido. Essa questão será discutida. O senhor está querendo dizer que essa questão vai ter que ser debatida e discutida dentro do PMDB, que esse é o fórum adequado para se definir esse processo. Exatamente. O candidato será definido pelo conjunto majoritário do PMDB. E, com relação ao meu irmão, o prefeito Eduardo o convidou. Ele já é um quadro experimentado, deputado reeleito, foi por mais de 2 anos, quase 3 anos, secretário de Estado de Habitação, portanto, com uma grande experiência, uma experiência exitosa no Executivo Estadual. E o prefeito Eduardo Paes convidou para uma área sensível, em que o seu secretário, o deputado Osório, passou a ser secretário de Estado e ele buscava alguém com um perfil para tocar a Secretaria de Transporte e para manter a comunicação com a sociedade de algo que é um dos mais graves problemas da nossa cidade, que é a mobilidade urbana. Ele precisava de alguém com capacidade gerencial e com capacidade política para estabelecer uma interlocução com a sociedade. Essas foram as razões que ele convidou, que ele reconheceu no deputado Rafael Pisciani para convidá-lo para a secretaria. Ele, inclusive, me ligou quando convidou o Rafael e disse que deixou de forma bem transparente que isso não tinha nada a ver com a questão eleitoral, era uma questão exclusivamente da administração e do governo. E eu, da mesma forma, disse a ele que essa também é uma decisão
pessoal do Rafael e que eu pessoalmente achava uma oportunidade importante para ele e achava que ele poderia contribuir muito para a cidade. Deputado Índio da Costa, o seu partido indicou o secretário de Habitação do governo municipal. O seu partido faz parte da base aliada do prefeito Eduardo Paes. Isso significa dizer que o senhor apoiará o candidato indicado por Eduardo Paes? O PSD apoiou a eleição do Eduardo Paes. A gente vem no processo desde o começo. Na realidade, em 2012, quando o partido decidiu não lançar candidatura, a gente já fez um gesto de apoio à continuidade do trabalho que estava em andamento, estava na reeleição. Nós tínhamos a Secretaria de Esporte, e a Secretaria de Esporte foi para uma pessoa indicada pelo Romário, uma pessoa do PSB. Por conta também do Ministério, que está hoje com o PSD, quer dizer, facilitaria a comunicação, me parece, tendo a secretaria do mesmo grupo político aqui e tal. O secretário Portinho, que é advogado, foi quem nos ajudou a fundar o PSD aqui no Rio de Janeiro, foi secretário já também de Estado, experimentado, secretário do Ambiente, e agora assume a parte de habitação, um quadro da mais alta qualificação técnica e política também, sujeito muito habilidoso, jeitoso, enfim, lida bem com os conflitos, com as dificuldades. A eleição de 2016 está muito cedo para ser debatida. Primeiro tem um debate dentro do PMDB. Agora, não há nenhuma dificuldade do PSD de sentar à mesa e de conversar. O seu compromisso é com o prefeito Eduardo Paes ou é com o PMDB? Meu compromisso é com o PSD, meu partido. Sou presidente do PSD e o meu compromisso é com o meu partido. E a minha relação tem relação de muitos anos, sou amigo pessoal do Eduardo, acho que ele faz um grande governo, acho que ele tem, enfim, todo o direito, a legitimidade de defender uma candidatura do seu grupo político, enfim, pessoas que o acompanham há muitos anos, mas também entendo que o PMDB é um partido muito grande, com muitos quadros, e essa decisão tem que se dar no campo do PMDB e não do campo do PSD. Havendo a decisão do PMDB, o PSD está aberto para conversar, se o candidato for um ou se o candidato for outro, qual é o projeto político para a cidade. Acho que o importante nisso tudo é que quem está em casa nos ouvindo, quer dizer, que a cidade tenha a prioridade. Você tem que escolher quadro que tenha a capacidade de governar. Vamos falar aqui, Pedro Paulo. Pedro Paulo é um quadro denso, quer dizer, não é um sujeito que entrou agora na política. Ele sabe, é um sujeito estudado, um sujeito experimentado. Aqui Leonardo Pisciani, outra pessoa também. 4 mandatos de deputado federal, vem de uma família tradicional da política fluminense, então é outro quadro que também tem capacidade de disputar a eleição para a prefeitura. O PSD também tem quadros de bons níveis. Agora, seu nome, inclusive, é lembrado com frequência como um possível candidato a prefeito do Rio. Mas eu fiquei, você sabe que no período em que eu fiquei em Brasília, os 4 anos que eu fiquei em Brasília, de 2007 a 2010, e acabei saindo desse período, estou sem mandato, assumo mandato na semana que vem, por conta de ter sido candidato a vice-presidente na chapa do Serra, em 2010. E eu vi o seguinte, é possível fazer muita coisa para o seu estado, para a sua cidade, de Brasília. Ainda mais tendo o ministro das cidades do seu partido, enfim, facilita muito essa interlocução. Então, o meu posicionamento político, individual, pessoal, eu vou fazer o máximo do que eu puder para dar uma grande contribuição para o estado do Rio, que é o governo Pezão, e para a prefeitura do Eduardo Paes nesses primeiros 2 anos. Depois, no terceiro e 4º ano do meu mandato, quem seja o prefeito da cidade do Rio de Janeiro e das outras cidades do estado. Quer dizer, eu quero me colocar, Ricardo, como um articulador do que eu possa fazer no estado do Rio de Janeiro com apoio não só do Ministério das Cidades, mas da Câmara de Deputados e também dos outros ministérios que eu puder articular em apoio. No estado, o PSD tem 3 secretarias, tem a Secretaria do Meio Ambiente, com o deputado André Correia, tem com o deputado Harold de Oliveira a Secretaria do Trabalho e tem também com o deputado Cristino Auro, a Secretaria de Agricultura. Então, a gente tem uma responsabilidade grande de, inclusive, demonstrar quer dizer, qual é o modelo de gestão que o PSD tem para o Brasil, para essas áreas todas, né? Então, meu objetivo, no momento, é de estruturar o partido. Nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, deputado Pisciani, por ter comparecido. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado
a quem nos assiste. Muito obrigado, deputado Índio, por ter comparecido também. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Pedir para você me acompanhar no @índio, que é o meu Twitter, e vamos juntos agora para mais uma etapa em Brasília. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.